doutora Tamires Batigalha. E eu sou a doutora Juliana Papa. E hoje nós vamos falar sobre divórcio gratuito. Será que é possível mesmo? Para você descobrir isso, fique com a gente nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Antes de entrar no mérito da questão do divórcio gratuito, explica para o pessoal lá de casa quais são os tipos de divórcio. Isso. A gente tem duas modalidades de divórcio, tá? Que é o consensual, que é o amigável, né? Que as partes não têm discussão nenhuma. Exato. Concordam com guarda, alimentos, com a partilha de bens, principalmente, não tem discussão. Bom. E a gente também tem o divórcio litigioso. Esse é legal, é fight. Gritaria, confusão, barraco. Eu falo no escritório que divórcio litigioso é barraco, baixaria e confusão, senão não é divórcio. Isso aí. E esses divórcios, eles podem ser feitos tanto no judiciário quanto no cartório extrajudicial. Mas para fazer no cartório não é todo divórcio que é feito. Por exemplo, o divórcio que tem briga não se faz no cartório. A mulher não pode estar grávida, não pode ter filhos menores, apesar de ter aí um entendimento de que se resolver as questões dos filhos no judiciário, pode fazer no cartório mesmo assim, mas isso é pauta para um outro assunto. A gente vai falar aqui sobre o divórcio gratuito ou não, se é que isso existe, né, Ju? Eu tenho minhas dúvidas. Gente, a questão é, para você fazer um divórcio, você precisa contratar um advogado. Isso é fato. O importante de chamar o advogado, Tamires, é para não ter nenhum direito lesado. Porque, querendo ou não, a pessoa acha que está fazendo o correto pela lei e não tá. Porque você, é simples um divórcio? Não, gente, não é simples. Nada que envolve direito é simples. Por mais amigável que seja, né? Por isso que tem aquela frase, consulte sempre um advogado, que fica no para-choque de caminhão, mas é verdade. Você tem que, o advogado ele faz parte do dia a dia para você não ter direito de ser lesado e você também não prejudicar o outro. É porque a gente tem até a questão do Sejusc, né, Ju? Que, assim, tem uma discussão a respeito se o advogado precisa participar ou não. Porque tem muita gente que vai no Sejusc sem advogado, vai lá, quero me divorciar. Gente, isso daí, infelizmente, não é legal. Sejusc é dentro do fórum. Então as partes vão no fórum, conversam nesse setor específico de um núcleo familiar para tentar fazer o divórcio. Aí pode ser tanto litigioso como consensual. Só que entra nessa questão. Se você vai lá num Sejusc sem advogado, você vai ser mal instruído, você não vai estar talvez preservando o seu direito, você vai ter uma conversa informal ali com a pessoa, eles vão redigir um termo. Será que isso vai te dar segurança? Fora que você vai depender do funcionário público, né? Exatamente. E aí, além disso, tem a questão da Defensoria Pública, né? Defensoria Pública é o seguinte, eu vou falar assim bem... Como é que eu vou te explicar? Eu fiz estágio na Defensoria Pública, então eu sei como funciona. Eu vou falar bem os bastidores, acho que é a palavra. Na prática. Os bastidores mesmo. Defensoria Pública, sim, Tamires. Foram as pessoas mais inteligentes que eu conheci como advogado, como pessoas, foi na Defensoria Pública. Tinha advogado lá que eu conversava, que eu saía e falava, cara, eu sou burra, porque pessoas muito inteligentes, profissionais muito qualificados. Não ter o que questionar. Para você entrar lá como estagiário, você tem que fazer um concursinho, uma prova, não é fácil. Então, tem todo um critério para você entrar na defensoria. Quando você vai lá como cliente, eles chamam de assistido, não é como a gente fala no escritório, né? Cliente particular é assistido. Então, primeiro esse assistido ele passa por uma triagem. Então, ele tem que ser baixa renda, ganhar até no máximo 3 salários mínimos. Depende também do valor de patrimônio. Às vezes ganha a mulher no trabalho, ganha pouco, mas conforme o patrimônio, se for alto, não preenche os requisitos. Então, primeira etapa, tem que passar no requisito renda. Tem que ser realmente baixa renda para conseguir defensoria pública. Quando a pessoa, depois que ela passou pela triagem, a Defensoria Pública, ou ela atende o cliente ali, pela Defensoria, ela marca lá para o futuro para essa pessoa voltar e fazer a petição inicial, ou ela manda para as faculdades conveniadas, aqui na nossa cidade são 2, então algumas ações automaticamente já vai para esses núcleos jurídicos das faculdades. Porque aí, só te complementando, são escritórios nas próprias faculdades, são advogados, assim como nós, que atuam nesse escritório, só que atendendo pela Defensoria Pública. Isso. E o terceiro, quando é advogado que se cadastra para prestar serviços para a Defensoria Pública. Eu já fui pensando nisso também. Eu sou contra. Ai, gente, é maior furada, desculpem. Sabe por que eu sou contra? Eu prefiro fazer de graça no meu escritório, pro bono, do que atender pela defensoria. É o Estado fazendo bonito com o chapéu dos outros. Porque, pra mim, é isso. Porque ele te paga um valor muito baixo
que você jamais cobraria no seu E é escritório. quando paga, né? Porque a gente demora muito pra receber. Muito advogado reclama que tem problema. Ó, quando eu fiz estágio no escritório particular, um ano depois, quando eu fui estagiar na Defensoria Pública, tinha ação que eu ajudei a tocar no escritório particular que a Defensoria não tinha pago ainda. Então, assim, é o Estado fazendo bonito com o chapéu dos outros. E o serviço você vai prestar o mesmo. A excelência, pelo menos pra mim, de graça ou não, meu serviço é o mesmo. Então, eu prefiro, se for fazer pro bono, do que pegar a Defensoria. E fora a questão do prazo, né? Que a Defensoria tem prazo em dobro. Tem prazo em dobro. Então, o processo que demora já normalmente com advogado particular, com a Defensoria vai demorar o dobro. Demora. Então, assim, na ponta do lápis, compensa a Defensoria Pública? Eu acho que não. Você vai ser atendido por, independente se é o defensor público, um advogado formado ou um estagiário, são pessoas muito inteligentes. Defensor você não vai falar nunca, dificílimo um assistido chegar à defensoria e falar com o defensor. Por isso que tem um estagiário, é um defensor para ter vários estagiários subordinados a ele. Nada é feito sem a supervisão do advogado defensor. Então, assim, você tem uma base, não é um estagiário que vai tocar o teu processo inteiro, não é isso. Só que a demanda é muito grande. Eu não vou saber lembrar de cabeça quantos processos por mês um advogado toca, mas passa de 1000. É muita coisa. Não dá pra você fazer um atendimento de qualidade, uma coisa perfeita. Então, eu penso assim, é uma demanda mais simples, vale a pena na defensoria. É um divórcio assim, que tá muito de boa, ó, não tem complicação nenhuma, não envolve filho menor, não envolve guarda, não tem briga de partilha. Então vai, tranquilo, de boa, e você... Desde que você atinja os requisitos da defensoria. Sim, né, seja baixar renda, tá falando assim, realmente eu não tenho condições de pagar um advogado, então você vai lá e resolve. Agora, fora isso, é um divórcio mais burocrático, não é burocrático, mais complexo? Não, eu não recomendo. Por exemplo, eu atendi um divórcio essa semana, que o casal era casado no regime da separação de bens, ou seja, cada um tem seu patrimônio, né? Então eles não teriam que fazer a partilha dos bens em si. Mas é briga, gente. É briga porque envolve questão de agressão, então envolve aí medida protetiva, Lei Maria da Penha, tem a questão da guarda dos filhos, a mulher está residindo no imóvel que está no nome do homem, então tem todo esse jogo, fora que tem uma empresa, então tem capital social aí que envolve essa discussão, apesar de regime da separação de bens, em tese ela não teria direito, ele parece que eles têm um documento particular onde ele passava informalmente uma parte da empresa para ela. Então, assim, é questão de briga e um caso mais complexo, que vale a pena ela ir na defensoria nesse caso? Não vale. Primeiro que ela não seria atendida pela renda em si, né? E segundo, pela questão que envolve ali as partes. É um caso muito burocrático que a defensoria realmente não atenderia ela talvez da forma que ela deseja. Mas se você abaixar a renda, você não tem realmente condições de arcar com o divórcio e não tem complicações, é um divórcio consensual, então vai tranquilo, você vai ser bem atendido e vai ter no final a sua demanda atendida. Então, resumindo, gente, existe divórcio gratuito? Existe. Vamos falar a verdade? Existe. Gratuito. E outra coisa, quando é pela defensoria, você não paga nem a certidão no cartório para verbar. Porque você tem que pegar num divórcio, no final, você pega a sentença, leva no cartório, que ele vai fazer a verbação da sua certidão de casamento, falando na data tal, fulano separou, voltou a usar o nome de solteiro ou não. Então, quando é pela defensoria, até essa certidão, essa alteração no cartório não é paga. Mas gratuita. Isso mesmo quando a pessoa tem advogado particular, se ela tem a gratuidade de Da justiça gratuita, ela consegue consegue essa certidão gratuita. Mas não é todo advogado que fala pro cliente também isso não. Eu deixo bem claro, né? Porque eu sempre peço gratuidade de justiça. E se você não falar no cartório, o cartório ele é espertinho, ele vai ficar quieto e vai fazer você pagar. Sim, e a primeira via eles fazem gratuita, a segunda via não. Então, se cada cônjuge quer ficar com uma certidão, pelo menos uma via vai ter que pagar. Mas cada casamento ele faz, e não a Gretchen. Pelo amor de Deus, vai ser 1000 certidões. Fábio Júnior. Vai ser igual o Fábio Júnior. Gente, mas é isso. Então, afinal, existe sim gratuidade no divórcio, tá? Porém, Recomendo? Não. Tem aí alguns requisitos para se preencher. O ideal é que você realmente contrate um advogado da sua confiança, né, para te orientar aí acerca disso. Mas se você realmente não tem essa condição, aí sim, vá na defensoria ou nos escritórios conveniados das faculdades para que você tenha um atendimento gratuito aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.